Eu queria primeiro agradecer a presença de todos aí, agradecer os nossos palestrantes convidados. Esse encontro ele é organizado pelo Comitê de Compliance e Investigações do IBRAC. O comitê ele se reúne uma vez por mês para discutir temas em geral, e a gente tem buscado também organizar esses encontros. Então, queria agradecer ao IBRAC, na pessoa do seu presidente, Lauro, que está aqui com a gente, e também o nosso diretor de compliance, o Guilherme Ribas, e os coordenadores, junto comigo, do Comitê de Compliance e Investigação, o Luciano e a Priscila Brolli. Esse painel ele foi proposto pela Adriana, que é a nossa também palestrante, um painel que a gente vai tentar falar um pouco sobre os PARs, não somente no âmbito da CGU, mas também no âmbito da administração indireta, né? E eu vou aqui começar, vou apresentar os nossos palestrantes, vou pedir para a Adriana falar um pouquinho também sobre a proposta do painel, e aí a gente pode começar. Acho que o primeiro a falar vai ser o Gilberto, tá bom? Bom, os nossos palestrantes convidados são a Adriana Dantas, que é sócia fundadora do Adriana Dantas Advogados. Ela é membro do Comitê de Medidas Disciplinares da Petrobras, que é o responsável por decidir processos administrativos de responsabilização e pela aplicação de medidas disciplinares, né? A Adriana tem uma experiência ampla na área de compliance e investigações. Ela coordena também o Comitê de Anticorrupção da International Bar Association para a América Latina, e ela também é integrante do nosso Comitê de Compliance e Investigações do IBRAC. Ela tem mestrado pela King's College, é doutora em Direito Internacional pela USP, e tem um CV incrível, mas não vai dar tempo de falar tudo aqui. Muito obrigada, Adriana, não só pela proposta, mas também como concordar em ser palestrante aqui para a gente. A Fabiana Muniz Lima é advogada do BNDES, ela é gerente no Departamento Jurídico de Compliance e Padronização, ela é formada pela Instituto de IE Law School Espanha, acho que é Instituto de Empresas Law School da Espanha, desculpa, responsável pela assessoria jurídica às unidades da área de integridade e compliance no BNDES, entre elas a corregedoria do BNDES. Então, Fabiana, muito obrigada por estar aqui. O Gilberto Valer Júnior é procurador federal, ocupa o cargo de corregedor-geral da União na CGU desde 2019. É graduado em Direito pela Universidade de Taubaté, e na CGU também atuou como ouvidor-geral da União, corregedor setorial do Ministério da Fazenda, corregedor setorial do Ministério dos Transportes e corregedor setorial do Ministério da Integração Nacional. E no Instituto Nacional de Seguro Social desempenhou os cargos de subprocurador-geral, corregedor-geral e auditor-geral substituto, dentre outros. Essa é a versão curta, né, do CV do Gilberto. E também temos aqui Marcelo Zenkner, que é diretor executivo de Governança e Conformidade da Petrobras, ex-promotor de Justiça e ex-secretário de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo, mestre em Direito e Garantias Constitucionais Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória, doutor em Direito Público pela Universidade Nova de Lisboa, professor de várias universidades que eu estou vendo aqui, e autor da obra A Integridade Governamental e Empresarial, publicado pela Editora Fórum em 2019. Esses são os nossos palestrantes, e eu queria convidar a Adriana para falar um pouquinho da ideia desse nosso painel, e aí depois, de repente, você volta para mim para a gente começar com o Gilberto, tá bom? Tá bom, obrigada, Mariana. A ideia do painel foi apoiar a iniciativa desses amigos, que são o Guilherme, Ribas, a Mariana e o Luciano, para que a gente tivesse temas interessantes, continuasse a ter temas interessantes nas reuniões de IBRAC, e pegando o gancho de muitas perguntas de colegas que falavam: o que vocês têm feito, como é que tem sido o andamento desses processos administrativos de responsabilização na administração indireta,
que a CGU tem feito. Nós lá na Petrobras, o Marcelo vai falar também, temos uma ação muito ativa na condução de par, somos atrás da CGU e junto com o Banco do Brasil, quem mais atua nessa frente, e a gente vê um pouco de desconhecimento, né, desse trabalho. Então, a ideia, ano passado, a gente completou 5 anos do Decreto 8.420, que regulamentou a lei anticorrupção, e ao regulamentá-la, trouxe todos os requisitos para a condução de processos administrativos de responsabilização. Muito trabalho tem sido feito, o Gilberto poderá falar mais, o Marcelo, uma capacitação de uma equipe muito boa, e vários precedentes, e a nossa ideia aqui é discutir esse trabalho, trocar ideias para que juntos todos, tanto o setor administração direta, indireta e setor privado, a gente possa trabalhar para construir uma sociedade mais ética, para que esses processos sejam cada vez mais bem instruídos, bem conduzidos, defesas bem feitas, para que a gente possa ter um resultado positivo para a sociedade como um todo. Então, esse é o pano de fundo, essa ideia de chamar esses amigos queridos, que são estrelas, com quem eu aprendo diariamente, e eu peço que podemos iniciar, penso que a gente pode iniciar. Mari. Tá joia. Bom, antes da gente... Obrigada, Adriana, que já contextualizou. Eu tenho alguns avisos para fazer aqui. O primeiro é pedir que todos os participantes, por favor, quem não estiver falando, ou pelo menos quem não estiver falando conosco, que deixe no mudo a tela de vocês, tá? Para evitar problemas. Também as perguntas podem ser feitas pelo chat, tá? Aí vocês mandam aqui para a gente e assim que possível a gente tenta repassar para os palestrantes. E finalmente esse encontro aqui ele está sendo gravado e vai ficar na página do IBRAC no YouTube, tá? Então eu acho que esses são os avisos que a gente tinha para fazer. Bom, começando aqui já a nossa conversa, a gente vai começar pelo Dr. Gilberto, novamente agradecendo por ter aceitado o nosso convite, né? Ele ocupa esse cargo de corregedor-geral da União, da CGU, eu queria pedir para o Gilberto, se possível, falar um pouco da atuação da CGU nos PARs, né? Se possível, passar uma visão geral de números ou perfil predominante dos temas que têm sido tratados, algumas questões processuais que ele possa achar interessantes para dividir conosco, e se ele achar conveniente, né, nesse contexto, também falar da portaria que foi publicada a semana passada sobre procedimento de reabilitação. A gente vai, Gilberto, a gente combina que você tem mais ou menos 15 minutos, tá? E se estiver passando muito, a gente te interrompe. Tá bom? Bem, bom dia a todas e todos. Queria agradecer ao IBRAC pelo convite, a Mari, a Adriana, pelo convite para poder participar hoje com vocês. Eu acho que na tela está aparecendo a Adriana, é isso? Desculpa, sim. Isso. Não sei. Tá. Você quer que eu desligue a câmera? Estava aparecendo na tela só. Vamos lá. Tá, vou desligar aqui, peraí. Pronto. Bom, é um grande prazer falar com vocês, explicar um pouquinho o papel da Corregedoria Geral da União, a CGU, nessa situação, nessa atuação junto aos PAS. Apesar de já completar 5 anos o Decreto 8.420, a CGU, desde o início, ela teve um papel importante na formalização de uma política de responsabilização de pessoas jurídicas. Ela inicia seu trabalho de responsabilização de pessoas jurídicas antes mesmo da edição da Lei Anticorrupção, antes mesmo da edição do Decreto 8.420, com a política de responsabilização de pessoas jurídicas baseadas em infrações à Lei 866. A gente começa como uma coordenação ali trabalhando nessa área para aplicação das penas de inidoneidade, a suspensão de contratação, e vem evoluindo, e o primeiro grande desafio que a CGU
recebe pela frente, o primeiro grande desafio que se tem com a lei anticorrupção é a Lava Jato. As maiores empresas brasileiras envolvidas em situações típicas de corrupção, típicas do enquadramento da lei anticorrupção, e a gente teria que tomar uma providência. E a primeira situação foi meio frustrante, porque os fatos ocorreram antes da edição da lei, ou começaram antes da edição da lei e foram se estendendo com a edição da lei, da sua aplicação. Então, o batismo de fogo, o batismo foi bem complicado da lei anticorrupção. A Corregedoria Geral da União tem um papel duplo na questão de competência para apuração de responsabilização de pessoas jurídicas. Ela tem uma competência concorrente com todos os órgãos do Poder Executivo Federal. Toda e qualquer infração praticada por empresa, por pessoa jurídica, a Corregedoria Geral da União tem uma competência concorrente, podendo avocar, trazer para si o andamento desses processos, e geralmente a gente faz essa avocação baseada no grau de dificuldade da apuração. Os casos mais complexos são trazidos para a CGU, e também aqueles que, porventura, estejam sendo negociado um acordo de leniência, para que evite que tenhamos situações distintas de continuar o par e uma leniência ainda vigorando, ou um acordo ainda vigorando. Todos esses casos a gente traz obrigatoriamente para a CGU. Também quando uma empresa comete irregularidades em vários órgãos públicos, que poderia trazer conflito, trazer vários processos, a gente acaba avocando e trazendo os processos para a CGU. Hoje, nós temos 90 processos disciplinares, 90 processos instaurados, e todas as empresas que respondem a processo, elas estão listadas em transparência ativa, na página corregedorias.gov.br. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. Não compartilhou. Não, né? Bom, todo o rol de compartilhado. Está compartilhado, né? Uhum. E tem o nome das empresas que acabam respondendo a processo de responsabilização de pessoas jurídicas perante a CGU. Essa é uma primeira competência da CGU de apuração direta. Um segundo passo que a CGU tem como competência é coordenar, é orientar, é supervisionar os órgãos do Poder Executivo Federal que atuam, seja na responsabilização de pessoas físicas, seja de responsabilização de pessoas jurídicas. Cabe à CGU a verificação da regularidade do processo, a orientação e a normatização desses processos. Com base nisso, a gente editou recentemente, em 2019, a Instrução Normativa 13, que ela foi alterada em alguns pontos agora, semana passada, por uma nova instrução normativa, que saiu pelo ministro da CGU, trazendo o procedimento, o processo, o fluxo processual, como a gente vai apurar, como a gente vai atuar Poder Executivo Federal perante a Lei Anticorrupção, perante o Decreto 8.420, perante a Lei 866. Todos os dados da corregedoria ou de responsabilização, vocês vão poder acompanhar também por um painel, que também está na corregedorias.gov.br, que é o painel Correição em Dados. Aqui no canto, vocês vão ver uma lupa que tem um resumo da quantidade do valor de multas aplicadas no Poder Executivo Federal. O em verdinho são sanções a agentes públicos, em azul, sanções a pessoas jurídicas. Quando você clica em iniciar, você consegue fazer o acompanhamento por órgão, por tipo de atividade, para verificar o andamento de cada ente do Poder Executivo Federal. Bom, o que essa Instrução Normativa 13 traz de diferente, o que ela traz de inovador, o que ela tem de importante para o Poder Executivo Federal? Quando saiu a Lei 13.846, quando saiu o Decreto 8.420, era comum corregedoria trabalhar com responsabilidade subjetiva.
procurar dolo e culpa, procurar elementos de responsabilização subjetiva dentro de um processo. Esse mesmo servidor que estava acostumado a procurar dolo e culpa, que estava acostumado a tratar com processo contra servidor, ele foi obrigado a mudar sua cabeça, a mudar sua forma de pensar, a mudar sua forma de atuação para uma lei que traz, na verdade, um tipo de responsabilidade totalmente diferente. Um tipo de responsabilidade que traz para a gente algumas facilidades e algumas dificuldades, porventura, que é a responsabilidade objetiva de pessoas jurídicas. E como atuar? Como fazer o processo? Como atuar perante a administração pública ou junto às pessoas jurídicas de direito privado nessa situação? A regulamentação, até então, ela era baseada em responsabilidade subjetiva. A gente tinha uma fase de contraditória e ampla defesa, a gente tinha uma fase alargada de investigação dentro do próprio processo. O processo, sem ser basicamente contraditório e ampla defesa, ele era basicamente para poder produzir provas. E a gente entendeu que não era esse o caminho. Não pode, dentro de um processo de responsabilização de pessoas jurídicas, dentro da fase de contraditória e ampla defesa, você ter dois processos, se a gente for pegar por analogia ao direito penal, dois processos juntos, que era um procedimento de investigação semelhante ao inquérito policial e um processo acusatório com contraditória e ampla defesa. A gente trazia tudo dentro para o mesmo processo. Isso trazia um embaralhamento, trazia uma confusão, e muitas vezes a empresa respondia um processo sem mesmo saber quais as provas que persistiam, que existiam contra ela. Onde que estava, qual era o fato apurado, qual era o fato que estava sendo conduzido pela comissão. Pela instrução normativa número 13, a gente quis deixar bem claro que um investimento maior de uma corregedoria, um investimento maior da administração pública tem que ser na fase pré-processo, na fase pré-processual, na fase de investigação preliminar, na fase de sindicância, na fase em que você vai coletar provas, coletar elementos para poder verificar se aquilo era passível ou não de apuração. Antigamente, saiu uma notícia no jornal sobre algum esquema de corrupção, alguma informação sobre possível corrupção, você autuava um processo e a resposta que se dava à sociedade era: abrimos um processo para apurar aquilo. Onde estavam as provas, comprovação, uma análise mais consistente não existia. E sempre a gente trazia como justificativa o indúbio pro societatis, o processo é para apurar fatos. Não. O processo de responsabilização de pessoas jurídicas é um processo sancionador, é para verificar se aplica ou não uma sanção. Para aplicar ou não uma sanção, a gente só pode abrir o processo de responsabilização existindo um elemento fundamental, um elemento básico para todo e qualquer processo, a justa causa. Eu preciso ter elementos demonstrando que tal empresa cometeu tal irregularidade, que isso infringiu tal dispositivo e quais são as provas. Desde janeiro de 2019, a CGU, nesses 90 processos, não tem um único caso em que instauramos o processo sem o devido cuidado de dizer quem fez, o que infringiu, quais são as provas existentes. A gente chama isso de uma matriz de responsabilização. A gente precisa ter todos os elementos. Se eu não faltar algum desses elementos, ou eu tenho que investir mais na minha investigação preliminar sumária, regulamentada hoje, em março de 2020, pela Instrução Normativa número 08 da Corregedoria Geral da União, ou eu tenho que arquivar. Na dúvida, eu não abro o processo. Se eu não tiver evidências suficientes, eu não abro o processo. Ou seja, hoje as empresas, assim que respondem, assim que instauram o processo, elas já sabem contra ela o que vigora, o que tem, quais são as provas produzidas para poder começar o contraditório e ampla defesa. É como, por analogia, ocorre no direito penal com a denúncia. Na denúncia, o Ministério Público descreve quem fez, o agente, a conduta do agente, a tipificação e o que embasou aquele seu entendimento. Da mesma forma, a gente trouxe na Instrução Normativa 13 e trouxe como boa prática junto aos processos disciplinares. O que faz isso? Primeiro,
maior segurança jurídica a todos. A autoridade instauradora hoje, pela lei de abuso de autoridade, que instaurar um processo sem justa causa, sem causa que justifique a sua instauração, ela comete crime de abuso de autoridade. Então, hoje em dia, na CGU, e a gente está repassando isso para todo o Poder Executivo Federal, a gente só instaura o processo quando preenchida todos esses elementos. Traz uma segurança jurídica também para a empresa, que sabe que ela não vai ser objeto, ela não vai gastar seu tempo, não vai ferir sua imagem, não vai gastar recursos financeiros com um processo que não tenha nada contra ela. Ela já vai ter o contraditório e ampla defesa, o direito ao contraditório e ampla defesa desde o início do processo. Bom, instaurado o processo, a Comissão de Processo de Responsabilização de Pessoas Jurídicas, ela passa para uma decisão. A prova produzida na fase prévia ao processo é o suficiente para eu indiciar? Se a resposta for sim, eu já indicio e abro um prazo de 30 dias para que a empresa possa juntar provas, produzir provas, propor provas, ela possa, na verdade, exercer o seu direito a conhecer do processo e produzir provas que contrapõem aquilo que já foi produzido. A partir do momento que, passado esses 30 dias de produção de provas, a comissão faz um relatório final, faz a sua conclusão, faz de como ela entende necessário ou entende que as provas trouxeram o processo. Ela vai sopesar todos os argumentos da empresa e os argumentos produzidos contra a empresa. E ali vai fazer um relatório final, em que vai intimar a empresa para que ela ainda apresente alegações finais. E nessas alegações finais, a empresa já vai ter ali o enquadramento final, já vai ter a possibilidade de conhecer a aplicação da pena adequada e traz um elemento até a mais, que é saber o quantum da multa. Ali fechando o contraditório. A empresa faz essas alegações finais, vem para a autoridade instauradora, no caso a corregedoria, que vai fazer um parecer de mérito e um parecer sobre forma e encaminha para a autoridade responsável pelo julgamento, no caso o ministro de Estado. Ou seja, esse é o fluxo de todo o processo, esse é o fluxo do começo, meio ao fim. Para que eu tenha um fim mais rápido, para que eu tenha um fim mais satisfatório, para que eu tenha um fim mais efetivo, eu tenho que investir lá no início. Eu não posso instaurar processos que sejam temerários, eu não posso instaurar processos que eu não tenha prova alguma, eu não posso instaurar processos para apurar fatos. Eu brinco, quem reconstitui fatos, quem vai apurar a verdade dos fatos, não é num processo sancionador. É Comissão Nacional da Verdade, é Comissão de Apuração, é uma outra situação, é um grupo, é um GT, mas processo de responsabilização é um processo sancionador. E por aí a gente vai conduzindo. Bom, a Mariana foi muito elegante comigo, que eu vi aqui pelo horário, eu tenho já os 15 minutos. Aplicada a sanção, eu vou só terminar isso para poder passar para a Mariana de volta a palavra. Fica tranquilo, tá? Tá bom. Aplicada a sanção, publicada no Diário Oficial, há a possibilidade ainda da empresa entrar com pedido de reconsideração, com efeito suspensivo, ou seja, aplica-se a pena, mas a gente não ainda coloca nos cadastros punitivos, que constituídos pela Lei Anticorrupção como o CNEP, Cadastro Nacional de Empresas Punidas, tinha já a existência do SEIS, que é o Cadastro de Empresas impedidas de contratar e suspensas de contratação, é um cadastro gerido pela CGU, mas que efetivamente ele é alimentado por todos os órgãos, do Poder Executivo Federal, dos estados, municípios, judiciário e Tribunal de Contas. E todos são obrigados, há uma obrigação legal do preenchimento desse cadastro, para que possa se manter, e ali quando se vai fazer uma contratação, uma prorrogação de contrato, uma licitação, verificar se aquela empresa tem algum tipo de impedimento ou não para a sua contratação. Bom, passada essa contratação, a penalidade está imposta, a penalidade está colocada e está feita.
e daí só cabe o cumprimento da pena, com o pagamento da multa, com prazo de idoneidade, que daí vem o segundo ponto, que eu acho que eu falarei depois pelo tempo, que é a portaria de reabilitação de empresas, que a gente vem completar o ciclo. Investigação preliminar, processo contraditório e ampla defesa, punição, cadastros, e depois, agora, a gente tem que pensar no retorno dessa empresa para o mercado, no retorno dessa empresa para poder voltar. Até semana passada, não havia nenhuma regulamentação sobre quais eram os requisitos para uma empresa ser reabilitada, para retornar à contratação. E isso foi trazido, colocando que não é só tempo, mas é tempo, melhoria de compliance e cumprimento do pagamento da multa, porventura existente, e também o pagamento do dano apontado em face da empresa punida. Bom, rapidamente era isso, e depois eu estou disponível para um debate maior. Obrigado. Tá ótimo. Muito obrigado, Gilberto, pela clareza aí da sua exposição. Acho que, enfim, além de ser muito didática, né, e rica em informações, a gente tem um conforto de ver a preocupação realmente de tratar esses processos com todas as garantias, né, para o administrado, que envolvem um processo administrativo sancionador. Então, acho bastante... achei muito instrutiva a sua fala. Já temos algumas perguntas aí para você, que a gente trata na próxima rodada, e a gente volta a falar sobre o procedimento de reabilitação. Muito obrigada. Agora eu vou passar para o Marcelo Zenkner. Marcelo, que é diretor executivo de governança e conformidade da Petrobras, e eu queria saber, Marcelo, se você poderia falar um pouquinho da sua experiência na Seconte do Espírito Santo, que eu acho que, pelo que eu entendo, essa sua experiência foi importante para o que você faz hoje na Petrobras, e se você puder falar também da estruturação da área de governança e conformidade da Petrobras, especificamente no que diz respeito aos PARs. 15 minutinhos. Bom dia a todas e a todos. Eu queria, em primeiro lugar, fazer um agradecimento especial aqui ao IBRAC, e o faço na pessoa do presidente Lauro Celidônio, que está nos acompanhando aqui nessa oportunidade, e também ao José Carlos e a Mariana, que inclusive está aqui moderando o evento. Queria também fazer uma saudação carinhosa e especial aos meus colegas de painel, Fabiana Lima, advogado do BNDES, extremamente conceituada, meu queridíssimo amigo Gilberto Waller, que vem aqui trazendo às luzes do seu conhecimento a CGU para que possa haver um aprimoramento aí do processo administrativo de responsabilização junto à corregedoria da CGU, e também a Adriana Dantas, que é uma amiga muito especial e muito importante para mim, não só pelo lado pessoal, mas também pelo lado profissional. Nós temos uma amizade fraterna e tivemos a oportunidade de funcionar juntos aí na primeira formação do Comitê de Medidas Disciplinares da Petrobras, que é o órgão da empresa incumbido exatamente de aplicar as sanções da Lei Anticorrupção. Então, uma saudação especial aos colegas de painel, e queria também deixar aqui registrada a minha satisfação de ter aqui na audiência a Ivone Oliveira, que é a minha gerente na Petrobras, incumbida aí de tocar os processos administrativos de responsabilização e que vem fazendo um trabalho excepcional nessa seara, juntamente com a equipe que ela conduz. Então, deixar aqui também o meu carinho, meu respeito e minha admiração pelo trabalho da Ivone na Petrobras. Bom, em verdade, a minha experiência com responsabilização de pessoas jurídicas, ela começa ainda no tempo em que eu atuava como membro do Ministério Público, porque a minha carreira dentro do Ministério Público ela foi construída quase que em sua totalidade no manuseio e aplicação das regras afetas à Lei de Improbidade Administrativa, ou Lei de Defesa da Probidade Administrativa, que eu considero, inclusive, ser a nomenclatura correta, até porque aqui no Brasil a gente tem mania de tratar sempre as coisas pelo ângulo negativo, né? Lei de improbidade, o crime não compensa. Está na hora da gente começar a mudar um pouquinho essa ótica, pensar
na honestidade que compensa ou na lei de defesa da probidade administrativa. E esse sempre foi um grande tormento para mim, porque a lei de defesa da probidade administrativa ela tem como elementos absolutamente indispensáveis para a caracterização do ato de improbidade o dolo ou a culpa, né? Então, esse é um problema em termos de regime probatório, porque em relação a pessoas físicas já é muito difícil fazer uma demonstração probatória do dolo ou da culpa do agente público que é responsável pela prática do ato de improbidade. E nós podemos ter efeitos reflexos da lei de improbidade também a terceiros que não sejam agentes públicos, exatamente com base lá no artigo 3º da Lei 8.429, que diz que as disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Sempre houve uma discussão muito forte na doutrina em relação à possibilidade de aplicação das sanções da lei de improbidade em relação a pessoas jurídicas, por exemplo, uma empresa que se beneficie dos efeitos de um contrato público superfaturado, porque se vocês olharem detidamente para as sanções previstas lá no artigo 12 da lei de improbidade, vocês vão ver que elas são sanções que foram, na verdade, lapidadas pensando-se sempre em pessoas físicas. E um outro problema maior era exatamente essa demonstração do elemento subjetivo, do dolo ou da culpa em relação a uma pessoa jurídica, porque a gente sabe muito bem que existe uma distinção e uma separação muito grande entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Não se mistura ali a pessoa do administrador com a própria pessoa jurídica afeta a empresa. Então, esse sempre foi um grande problema e eu confesso que eu tive muito pouco sucesso nas ações de improbidade que eu ajuizei, tentando buscar a responsabilização de pessoas físicas exatamente por conta dessas dificuldades todas que a lei de improbidade ela apresenta. Mas, em 2013, foi sancionada a Lei 12.846, que entrou em vigor em 29 de janeiro de 2014, e aí se abriu um novo momento de responsabilização de pessoas jurídicas no Brasil, porque essa lei, em verdade, ela veio exatamente preencher essa lacuna que havia na legislação anticorrupção de responsabilização de pessoas jurídicas. Então, a partir, como o Gilberto explicou muito bem, da entrada em vigor dessa lei, veio agora para o nosso ordenamento jurídico a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas que, de alguma forma, se envolvem com aqueles atos lesivos que estão descritos lá no artigo 5º da lei anticorrupção. E aí, por óbvio, que nós encontramos aí um novo momento de responsabilização que, inclusive, induz na implementação de programas de integridade, que é a única forma que a empresa ela vai ter de buscar uma defesa se, por um acaso, um de seus representantes ou um de seus prepostos se envolver com a prática de um ilícito daquela natureza. Esse é exatamente o tema da minha tese de doutorado. Eu tive a oportunidade de trabalhar esse tema no doutorado que eu fiz fora do Brasil, e quando eu voltei para o Brasil, a lei tinha acabado de entrar em vigor. Isso me deu a chance de começar a trabalhar um pouquinho mais esse tema no plano acadêmico, e no final do ano de 2014, então, eu fui convidado pelo governador do Espírito Santo, eleito para o 3º mandato, Paulo Artung, para ocupar a Secretaria de Controle e Transparência no Estado do Espírito Santo, com a missão precípua de implementar a lei anticorrupção no Estado do Espírito Santo de modo pioneiro, até porque nenhum Estado da Federação, até aquele momento, tinha tomado iniciativa nesse sentido. Então, foi um desafio muito grande, porque não havia absolutamente nada para se utilizar como parâmetro, a não ser as próprias iniciativas da CGU, nesse sentido. Nenhum Estado e nenhuma capital no Brasil ainda tinha implementado a lei anticorrupção, e foi como que semear no deserto, porque a Secretaria de Controle e Transparência ela teve que edificar uma estrutura partindo absolutamente do zero. Então, eu criei uma subsecretaria especializada na aplicação da lei anticorrupção, que funciona até hoje, a subsecretaria
de Integridade, e essa subsecretaria de Integridade ela está dividida em 2 setores principais. Um setor que cuida especificamente da investigação afeta aos atos lesivos previstos na lei anticorrupção, e um outro setor que cuida especificamente da condução do par a partir exatamente das conclusões das investigações que cheguem a uma conclusão que, no sentido de que houve efetivamente a consumação de um ato lesivo dentre aqueles previstos lá na lei anticorrupção. É muito importante haver essa separação entre investigação e processamento, porque a minha experiência como membro do Ministério Público mostra muito bem que existe uma certa contaminação, uma certa paixão entre investigação e processo. Então, muitas e muitas vezes, aquele que faz a investigação, ele acaba se apaixonando pela causa e isso pode trazer um certo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa no momento em que ocorre efetivamente a abertura de um par até o seu desfecho final. Então, na Seconte, isso está muito bem sedimentado, está muito bem fracionado, são equipes que já estão acostumadas a trabalhar com isso, e foi também muito interessante esse trabalho, porque a época em que essas equipes elas foram formadas, não havia absolutamente nada que se pudesse fazer no sentido de dar capacitação técnicas aos times, e eu mesmo me incumbi de fazer isso, porque até a época o governador me deu essa incumbência, mas ele disse, olha, não tem dinheiro para você poder fazer esse movimento. Então, isso foi tudo feito absolutamente dentro da Secretaria de Controle e Transparência. E o modelo ele vem sendo replicado por vários outros órgãos de controle no Brasil, e os resultados até hoje são muito bons. Aqui alguns dados estatísticos extraídos aqui do CNEP, que é o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, ao qual o Gilberto se reportou. Nós temos, por exemplo, em termos de quantidade de sanções aplicadas, aqui tratando por unidade da federação, São Paulo vem em primeiro lugar com 70, que corresponde a 35% do total de sanções aplicadas, e o Espírito Santo vem em segundo lugar com 40 sanções aplicadas até hoje, o que corresponde a 20% do total, né? Agora, a gente tem que considerar aqui também que São Paulo é um estado que tem 44 milhões de habitantes, enquanto que o Espírito Santo é um estado que tem apenas 4 milhões de habitantes, quer dizer, é menos de 10% aí do total de habitantes e da capacidade do poderio econômico também de São Paulo. Então, isso mostra que o Espírito Santo ele tem aí um know-how muito grande em relação ao enforcement da lei anticorrupção empresarial, e foi, inclusive, o primeiro estado no Brasil a aplicar sanções dessa natureza. Foi o Espírito Santo exatamente que inaugurou o CNEP, né? Foi ali a primeira inserção feita por um estado no Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Uma diferença que existe entre o procedimento do Estado do Espírito Santo em relação ao procedimento da CGU, e é muito importante que isso também fique registrado, o decreto 8.420, ele vale exatamente para os órgãos afetos à União, os órgãos federais, enquanto que cada estado e cada município também tem que buscar a regulamentação da lei anticorrupção, inclusive tratando do processamento do par em seus decretos específicos. E uma das coisas que, esse já é um apontamento que eu faço já há algum tempo, o decreto 8.420, como o Gilberto apontou, ele não faz previsão de um recurso contra a decisão que aplica as sanções no processo administrativo de responsabilização, só faz previsão de um pedido de reconsideração. Eu tenho muita preocupação com essa questão, porque se nós voltarmos os olhos para a Constituição Federal, lá no inciso 55 do artigo 5º, está dito que aos litigantes em processo judicial ou administrativo, e o par é um processo administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes. Então, eu penso que é muito importante que haja a previsão não de apenas e tão somente um pedido de reconsideração no par, mas que haja a previsão
de um recurso específico exatamente para que ninguém possa suscitar qualquer tipo de inconstitucionalidade em relação ao procedimento do par. E no Espírito Santo, a gente tem a possibilidade, sim, de interposição de um recurso que é dirigido a uma comissão composta por auditores do Estado que faz a revisão, então, da sanção que é aplicada pela autoridade máxima, no caso, o secretário de Controle e Transparência. Então, essa é uma questão que eu chamo a atenção e que eu acho que pode suscitar aí algumas discussões um pouquinho mais técnicas adiante. Em relação à Petrobras, e aí eu voltei logo depois de sair da Seconde para o Ministério Público, onde eu fiquei algum tempo, e depois assumi a diretoria de governança e conformidade da Petrobras, depois de passar pelo CMD, ao lado da Adriana, em setembro do ano passado. A Petrobras ela já tinha implementado a lei anticorrupção, ela já tinha um setor específico gerenciado muito bem pela Ivone, que tratava disso, só que antes esse setor ele ficava dentro da gerência executiva de conformidade. E agora, com a minha chegada, essa gerência ela foi deslocada para a gerência de integridade corporativa, porque é exatamente nessa gerência onde são realizadas as investigações internas sobre empregados que se envolvem com fraude e corrupção. E aí, por óbvio e até por afinidade, é importante que o par também esteja próximo para que haja aí uma sintonia de propósitos e de desígnios, né? A Petrobras ela também tem um excelente aproveitamento em termos de aplicação da lei anticorrupção empresarial e de condução de pars. Nós já aplicamos, desde o início, 7 milhões e 500 mil reais a título de multas a empresas que se envolvem com os atos lesivos descritos na lei anticorrupção dentro da Petrobras, o que corresponde aí a um total de 35% do total de multas que até hoje foram aplicadas com base na lei anticorrupção. Esses são dados aqui do próprio Cadastro Nacional de Empresas Punidas, que é gerido lá pela CGU, uma consulta que nós fizemos esse mês. Nós já temos instaurados na Petrobras 34 processos contra 41 empresas, 17 desses processos já foram finalizados e, em relação a esses processos, nós temos aqui um percentual afeto ao tipo de ato lesivo previsto na lei anticorrupção. 41% desses processos estão afetos aí à fraude à licitação, 15% concessão de vantagens indevidas, 3% utilização de interposta pessoa para mascarar aí o resultado de uma contratação, 32% é fraude na execução do contrato e 9% é fraude documental, empresas que apresentam, às vezes, documentos falsos para se beneficiar em relação a um determinado contrato administrativo que é feito junto à Petrobras. Eu queria encerrar também com uma questão que me parece muito interessante, que é a discussão que ainda se encontra só no plano doutrinário, afeta a legitimidade de empresas públicas e sociedades de economia mista para instauração de par e aplicação de sanções previstas na lei anticorrupção. Eu tenho uma posição muito bem consolidada em relação a essa questão, mas ela ainda gravita aí na doutrina e é muito importante que nós tenhamos aí a dimensão exata daquilo que se discute em relação a essa questão. Bom, o problema maior, e essa aí é a posição afeta a uma parte da doutrina que eu considero minoritária, ela está vinculada ao artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição, que diz que as empresas estatais elas se sujeitam ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive em relação aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Então, com base exatamente nesse dispositivo, uma parte da doutrina, e aqui eu cito, por exemplo, Vicente Greco, diz que as empresas públicas e sociedades de economia mista elas estariam excluídas do regime sancionador público, exatamente porque isso poderia fazer com que elas tivessem uma vantagem concorrencial e comercial em relação às suas concorrentes.
Então, elas não poderiam aplicar sanções a empresas que, por exemplo, comercializariam ou estariam estabelecidas no mesmo setor, porque isso poderia fazer com que elas tivessem ali uma vantagem em relação a essas próprias concorrentes. Mas não me parece ser esse aí o melhor entendimento, exatamente porque a 13.303 entrou em vigor em 2016 e deixou muito claro que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, as estatais, portanto, elas têm sim direitos afetos ao direito administrativo sancionador, ou seja, elas podem sim aplicar sanções, por exemplo, quando tratam aí do atraso injustificado na execução de um contrato, ou então quando um contrato ele não é executado total ou parcialmente. Isso está lá expresso no artigo 82 e também no artigo 83 da Lei das Estatais. Então, isso mostra muito bem que as empresas públicas, de um modo geral, e também a sociedade de economia mista, elas não estão excluídas do regime do direito administrativo sancionador. Além disso, já uma doutrina repisada do Eli Lopes Meireles trata as empresas públicas e sociedades de economia mista como entidades empresariais. E aí, se a gente voltar os olhos lá para o artigo 8º, que fala exatamente da legitimidade afeta a instauração do par, vocês vão ver que esse artigo 8º ele se reporta a órgãos ou entidades da administração pública. Então, sendo empresa pública ou sociedade de economia mista uma entidade empresarial, na lição consagrada do Eli Lopes Meireles, fica claro aí que elas podem também, não só podem, como devem, instaurar processo administrativo de responsabilização e aplicar sanções. Até porque, e aí também eu me volto para a fala do Gilberto, se por um acaso as empresas públicas e sociedade de economia mista estiverem utilizando esse poder sancionador para levar alguma vantagem concorrencial, a CGU pode perfeitamente avocar esse processo a partir de uma representação que a empresa processada possa fazer e aí, então, corrigir eventual distorção que possa ocorrer aí na condução do par. Eram essas as minhas considerações iniciais, e aí, para respeitar também o tempo, eu devolvo a palavra à Mariana. Bom, muito obrigada, Marcelo. A gente queria aproveitar, enfim, dando seguimento aqui, já que você falou da Petrobras, pedir para a Adriana descrever um pouquinho a experiência dela no Comitê de Medidas Disciplinares, né? Se você puder, Adriana, falar um pouquinho do que tipo de assunto que vocês têm identificado lá e as questões relacionadas a penalidades, se você quiser falar de algum exemplo específico que ilustra a experiência, enfim. O que você faz, Adriana, no CMD? Eu acho que essa que é a pergunta que muitas pessoas te fazem. Vamos lá. 15 minutinhos. A Adriana está no mudo e está sem a tela. Peraí, desculpa. Oi, pronto. Obrigada, Mariana. É um prazer estar aqui. Quero reiterar os agradecimentos ao Lauro Celidônio, a você, todo o time do IBRAC, o José, a Dora. E é um grande desafio falar depois de amigos tão queridos, né, tão capacitados como o Gilberto e o Marcelo. E como o Marcelo mesmo falou, ele já teve também no CMD. E agora ele é responsável, a área dele, né, na figura da Ivone e do time dela, que estão também participando aqui desse evento, eles fazem todo esse trabalho anterior, né, que como o Gilberto falou, a Instrução Normativa 13 de 2019, ela mudou e trouxe o maior trabalho, né, nessa fase inicial antes da instalação do processo. Então, o processo já é aberto com provas robustas, né, do ato lesivo que está sendo atribuído à empresa, os elementos de prova que foram colhidos e para que a empresa possa se manifestar acerca desses elementos já coletados e devidamente instruídos nessa matriz de responsabilidade que é preparada.
Então, isso tudo fica dentro da área de integridade e governança, que é dirigida, né, pelo Marcelo. E o CMD é um órgão que é um comitê independente que responde ao Conselho de Administração da Petrobras. Então, nós somos também parte do sistema de integridade da Petrobras, mas a gente não está dentro da diretoria de integridade. Então, o CMD foi criado no final de 2018, com o objetivo de atuar, né, de ser o ente final do sistema de consequências da Petrobras para decisões relativas a empregados, sejam eles empregados que estejam na Petrobras mesmo, ou empresas do sistema Petrobras, Transpetro e outras, e também para a decisão de processos administrativos de responsabilização, que são os PARs. Antes disso, no âmbito dos PARs, a autoridade máxima para decidir era o presidente da Petrobras. Então, nessa época, até final de 2018, né, todo esse mecanismo, a Petrobras se capacitou para instruir e decidir PARs em 2016. Então, nós tivemos 2 anos, entre 2017 e 2018, quando o processo era decidido pelo presidente, com uma manifestação do jurídico e de um comitê chamado CTE, que apreciava os findings, o relato, a proposta de aplicação de sanção ou não, ou de arquivamento do processo. E esse era, no relato que a gente recebe, esse era um processo um pouco burocrático. Tanto é que o número de processos decidido até lá foi 8, e no CMD, com 1 ano e meio, menos de 1 ano e meio de atuação, a gente já chegou a 12 processos e 4 pedidos de reconsideração de PARs. Então, o CMD ele tem atuado desde 2019, de fevereiro de 2019, com 2 membros independentes e 1 membro, que é o coordenador, que se dedica full-time, conhece a organização, é uma pessoa sênior da organização, que se dedica full-time às atividades de secretariado, desenvolvimento do nosso inventário, e todos os trabalhos do CMD por si só. Eu sou uma das membros externos e a gente tem esse trabalho de trazer uma formação sólida e uma experiência, no meu caso, é uma experiência de advogado de defesa. Quando o Marcelo estava lá, ele trazia essa experiência de Ministério Público, de Seconte, para a gente ter uma decisão, tomar uma decisão de uma forma bem independente. O CMD, desde sua criação, já decidiu 516, já emitiu 516 decisões individuais, sendo que 500 delas são relacionadas a empregados, ex-empregados, diretores, membros do Conselho de Administração da Petrobras, relacionados a temas específicos, como pagamento de custos de defesa, coisas relacionadas a Lava Jato, não relacionadas a Lava Jato. E quanto a pessoas jurídicas, o número é um pouco menor, mas a nossa expectativa, até considerando o volume de casos que nós tivemos esse ano, e todo o aprendizado da equipe de apuração e as melhorias trazidas pela essa instrução normativa do ano passado, a gente imagina que isso possa aumentar. Mas pelo número de casos, você dá para ver que a gente tem trabalhado bastante. Nesse processo de trabalho e aprendizado de toda a equipe, o que a gente nota, eu fui atrás de todos os processos já apreciados na Petrobras, que os principais casos, eles dizem respeito à fraude, como o Marcelo falou, fraude documental, seja no início do processo ou no curso para demonstrar, por exemplo, uma medição, um critério para receber o pagamento da Petrobras. A Petrobras, na administração indireta, é que mais contrata terceiros, então os contratos, via de regra, e considerando as peculiaridades do próprio mercado de óleo e gás, eles são muito caros, eles versam sobre valores muito altos. E os triggers, né, os gatilhos para pagamento, decorrem da demonstração de alguns compromissos assumidos pela prestadora de serviço. Então, a gente nota muita fraude, né, nos casos precedentes, no contexto da apresentação desses documentos. A gente teve precedentes também, alguns deles, de pagamento de vantagem devida. Nesse contexto, a demonstração da vantagem devida vem por meio de
boletos, diversos pagamentos bancários, depósitos bancários feitos pelo prestador de serviço na conta de empregados da Petrobras. E para fazer essa apuração dessas evidências, a equipe da Ivone, que está aqui com a gente, tem como um atributo, né, que é algo previsto tanto no decreto como na IN, a prerrogativa de contar com o apoio de outras autoridades na coleta desses dados. Então, é muito comum os processos virem instruídos com evidências que foram trazidas para o processo por meio do apoio, da coordenação com outras autoridades, que são aquelas que ajudam e atuam diretamente, como Receita Federal e outras, na produção dessas evidências. Nós tivemos alguns casos, não muitos, mas alguns casos de conluio, né, fraude, com o objetivo de frustrar a concorrência no âmbito de um certame, por exemplo, empresas que apresentam proposta em nome da outra e dividem, assim, quem ganha os processos. Que mais? Eu acho que, via de regra, são esses os grandes precedentes que a gente tem. Como o Marcelo falou, o valor das multas tem sido bem elevado, porque os contratos também são elevados, e a gente nota, tanto da parte do CMD, como da parte da equipe que instrui e conduz o processo, um extremo rigor na aplicação da dosimetria da multa, né? Os critérios, a multa, via de regra, ela se ampara no critério principal estabelecido no artigo 6º da Lei Anticorrupção, que é aquele critério que se ampara no faturamento bruto da empresa, reduzidos os impostos. Então, a gente tira PIS, CONFIS, ISS e ICMS, e faz aquela análise de agravantes e atenuantes. Então, quando a gente vai apreciar os agravantes, né, você tem aquela matriz que a gente faz, você avalia a continuidade dos atos lesivos ao longo do tempo, a ciência, um dos elementos que mais está presente, né, como agravante, é a ciência da alta administração. Isso é bem comum nos contratos de grande porte que são celebrados com a Petrobras. Então, a alta administração da empresa, da pessoa jurídica que está sendo objeto daquele par, tinha ciência disso, isso está devidamente configurado no processo. É interessante que tem processos nos quais o próprio presidente da empresa confessa, né, o ato lesivo, e depois, mais à frente, ele nega, fala que estava com problemas psicológicos ou com doença. Então, esse elemento do conhecimento da autogestão é um elemento muito presente e que gera um agravante que pode ir de elevar o valor da multa de 1% a 2,5%. O outro é a interrupção do serviço obra pública contratada, né? Se aquele ato lesivo, de alguma forma, gerou a interrupção daquele contrato com danos para a Petrobras, para a administração pública como um todo, né? Podem ser danos, inclusive, na área de segurança. E reincidência da empresa e também o valor dos contratos mantidos com a própria Petrobras. Então, esses aqui são os agravantes, que podem chegar até majorar a multa, né, em 20%. Mas a gente trabalha de forma, porque nós entendemos que o processo de reforma é muito importante garantir que a empresa continue uma empresa idônea, ou que teve uma falha de percurso, ou que está comprometida de fato com a mudança das suas práticas para constituir uma cultura de integridade. A gente considera com muito rigor, com muita atenção, os atenuantes. Dentre eles, a existência de um programa de compliance é algo que muitas das empresas que participam, que defendem seus processos, vêm a demonstrar com grande assertividade. Então, a existência desses processos gera atenuantes, como também a não consumação da infração, a denúncia espontânea. Nos nossos casos, que eu apreciei no CMD, não teve nenhum caso de denúncia espontânea. E também a colaboração da empresa durante o processo. São todos aqueles critérios previstos na Lei Anticorrupção, reiterados no decreto. E aí a gente chega num valor, num montante, e dá oportunidade para a empresa para ela comentar aquele valor. Não houve caso, até em nos pedidos de reconsideração que nós analisamos, de
de rever o valor da multa apresentada. A gente já teve casos de arquivamento, mas rever o valor da multa a gente não teve ainda, porque não foram apresentados elementos aptos a mudar o nosso convencimento. O CMD, ele também, além de funcionar como autoridade máxima na decisão, a gente revê os pedidos de reconsideração também. O processo decisório no CMD, ele é um colegiado, né? O comitê é um colegiado, então os processos são distribuídos aleatoriamente, né? Cada vez chega para um dos membros, e há uma relatoria. Após a relatoria, quando o relator coloca o caso para votação, muitas vezes, em alguns dos casos, principalmente aqueles envolvendo empregados mais seniors, a gente fez uma oitiva para esclarecer alguns elementos. No caso dos PAs, até o presente momento, a gente não sentiu a necessidade de realizarmos oitivas, mas isso é uma prerrogativa do CMD. E aí a gente, via de regra, as decisões são todas tomadas por consenso. Então, a gente apresenta, o relator apresenta o caso, todas as decisões são por consenso, na verdade. Apresenta o caso, eventualmente a gente faz alguma alteração, seja no relatório, seja na linha do voto, mas sempre o voto é apresentado por consenso. Tá? Eu acho que o que a gente vê dos comentários, tanto da equipe interna como externos, é que a composição do CMD, tendo 2 membros independentes, confere maior robustez ao processo como um todo. Tá? Essa iniciativa da Petrobras tem sido muito bem elogiada nos fóruns internos e também nos fóruns externos, que isso é uma inovação da Petrobras, não há no Brasil nenhum outro caso. Por exemplo, o Banco Mundial, o BID, até a ONU, eles têm convidado a gente, ano passado mesmo eu fui, para entender essa experiência da Petrobras, porque essa experiência veio logo depois, né, do acordo firmado pela empresa com o DOJ, o formato CMD, e tem sido visto como um case de sucesso na medida em que os casos estão vindo, estão sendo decididos de forma séria, decisões têm sido tomadas, com uma parceria muito grande, tanto com a área interna, a área do Marcelo, a área de investigação, como também com a CGU e demais órgãos de controle. Então, falando um pouquinho das penalidades, da dosimetria, a judicialização das decisões ainda é algo que não está muito presente. A gente tem um caso no qual a decisão foi objeto de recurso do judiciário, mas houve um acordo, a empresa já iniciou o pagamento. Quando a gente fala de próximos passos, a gente vê o trabalho do CMD continuando a ser atuando de forma muito coordenada com as demais áreas da companhia, com os entes externos. A gente também tem tido um papel de disseminador desse formato de atuação por outros entes da administração indireta, com o objetivo também de fomentar a maior efetividade, o reforço da implementação da lei anticorrupção em todas essas esferas. A gente tem um compromisso grande com o processo contínuo de desburocratização, a gente tem um compromisso firmado com o Conselho de Administração da Petrobras, de cada vez mais reduzir os prazos de mínimos de avaliação. Então, as nossas reuniões semanais, semana passada, por exemplo, foram 15 casos objeto de decisão. A gente tem um compromisso muito grande com a celeridade dos processos. Nós entendemos que a pandemia vai atrapalhar um pouco. Os casos que já estão sendo conduzidos pela área de integridade continuam chegando para a gente tem decidido, mas novos casos, eu entendo que a equipe do Marcelo, a equipe da Ivone não está abrindo por conta do decreto que paralisou todos os processos, né? A gente entende que o nosso compromisso, eu, por exemplo, tenho ainda uma sólida carreira na área de advogada de defesa, então ir para a Petrobras, além de aprender, ter um interesse pessoal de contribuir com o processo da empresa, um compromisso da empresa de continuar a transformar a sua cultura interna, né? As pessoas da Petrobras são muito comprometidas com a cultura de integridade, a gente vê que a maior parte, esses casos são mesmo fora da curva, a gente vê um compromisso muito grande da grande maioria
da empresa com essa reforma das suas práticas, sua cultura de integridade. O funcionário empregado padrão da Petrobras, ele carrega o seu crachá, né, verde e amarelo, com um orgulho enorme. Esse orgulho ficou um pouco abalado na época da Lava Jato, e agora a gente sente essa retomada, muito por conta do trabalho que a área do Marcelo tem feito, que a gente tem feito também, porque a gente não vê o nosso comitê também só como um comitê de sancionador, mas também um comitê que ajuda no trabalho preventivo, na medida que a gente traz os casos que foram mais recorrentes, como retroalimenta o sistema, como uma forma de aprendizado e treinamento para evitar essa recorrência. Então, acho que era isso, Mariana, que eu queria falar. Já foram os 15 minutos. Quando eu apresentei essa proposta inicialmente, a ideia era que eu não participasse. Fico muito honrada com a oportunidade. E queria também agradecer a Ivone, que já falei dela 1000 vezes aqui, essa querida amiga e parceira, pelas contribuições que ela me deu para fazer essa minha intervenção. Com isso, eu volto a você, Mariana. Obrigada. Obrigada, Adriana. Acho que a gente aprendeu bastante aí sobre como tem funcionado o comitê. Agora eu gostaria de passar a palavra para a Fabiana. Espera aí que eu estava aqui com... Fabiana, a gente gostaria de pedir para você falar um pouquinho do sistema BNDES, né? O sistema de correção interna do banco, as competências com relação à PAR e quais são os desafios que você imagina para os próximos meses a esse respeito. Eu sei que a Fabiana tem um PowerPoint, vai compartilhar a tela. Fabiana. Oi, bom dia, Mariana. Obrigada pelo convite. Queria agradecer ao IBRAC, né, pela oportunidade da gente falar um pouquinho aqui sobre como o banco está atuando nos PARs, né. Queria agradecer a Adriana, que foi quem fez o convite para mim, que também a gente trocou muitas ideias antes de chegar aqui nesse momento. Agradecer ao Marcelo, né, que eu também aprendo muito com o Marcelo, e a gente já dividiu um painel sobre PAR, né, no passado na Petrobras. Então, também estou sempre aprendendo. A Petrobras é um grande modelo para nós, né, no BNDES, em termos de compliance, são nossos maiores colegas, né, nisso, e eu estendo agradecimento grande à Ivone, né, e ao Gilberto também, que tem sido grande professor nosso. Todos nós seguimos muito no banco as palestras, os cursos da CGU, então a gente tem buscado muito um aprendizado com a CGU, foi desde a estruturação da corregedoria, né, do sistema de correção do banco, a gente também buscou o apoio da CGU nisso, e até no aperfeiçoamento, né, e na formação dos membros, tanto da equipe permanente, quanto de quem participa da correição. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para falar um pouquinho sobre o sistema de correção do banco. Eu não sei se está todo mundo conseguindo ver a tela. Vocês já conseguem ver a tela? Sim, sim. Confirma? Eu consigo. Uhum. Ótimo. Então, antes eu gostaria só de falar sobre o BNDES, né, como instituição, né, porque eu acho que isso é um ponto que até o Marcelo faz um gancho muito legal para mim, que é a questão do objeto, né, ele falou sobre a doutrina do Vicente Greco, como a questão de estabilização poderia afetar, né, a competitividade, né, e o banco, né, o BNDES é uma instituição financeira, tá? Temos também 2 subsidiárias integrais, que é a BNDESPAR e a FINAME. A BNDESPAR trabalha na linha de participações, não é uma instituição financeira, e a FINAME, sim, a FINAME é dirigida ao financiamento de máquinas e equipamentos, muito em operações via agentes financeiros, porque o banco não atua apenas diretamente. E aí, o objeto aqui que a gente está falando do PAR, né, ele se dirige principalmente para a atividade administrativa, né,
não se dirige tanto para uma atividade, né, que o banco teria como atividade finalística. Então, talvez diferentemente da Petrobras, a gente não tenha o mesmo vulto em contrato e quantidade em contratos administrativos, eventualmente alguns, mas não são tão vultosos, porque, assim, principalmente o contrato administrativo do BNDES vai ser um contrato de software, de compras, de serviços de limpeza, é uma contratação administrativa, mas não tão vultosa, né? Diferentemente dos financiamentos do banco, né, na sua atividade fim, né, a gente não tem o mesmo tipo de vulto nos contratos administrativos. Alguns contratos administrativos são, sim, tem a página de transparência do banco, as pessoas podem consultar, vão ver os objetos contratuais lá, são próximos à atividade fim do banco, por exemplo, a desestatização, que o banco sempre é um braço do governo federal para apoiar esse tipo de processo. Então, alguns serviços estão próximos à atividade fim, mas é importante essa distinção. E aí, nesse aspecto, eu concordo muito com o que o Marcelo colocou, que não vejo como, né, isso geraria algum tipo de prejuízo à competitividade de instituições que estivessem no mesmo ramo de atividade, né? Pelo menos no caso do BNDES, a gente não consegue ver isso, né? Até porque, assim, seria muito difícil que a gente tivesse um par. Não é impossível, tá? Existem algumas possibilidades de par, justamente por prestação de serviço a outras instituições financeiras, mas é uma hipótese um pouco mais difícil disso acontecer, né? Então, o âmbito do par é uma coisa bastante relevante, né? A gente colocar que a gente está no âmbito da contratação administrativa. Embora, assim, se a gente olhar a lei, né, o artigo 5º, o inciso 1, que é o inciso mesmo da corrupção propriamente dita, né? Os outros incisos a gente já vai mais migrar para fraude, principalmente o inciso 4 vai migrar para fraude contratual, né, da licitação. O inciso 1 é que poderia dar essa abertura de estamos ou não falando também da atividade finalística, né, de uma estatal. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. A estrutura do sistema de correição do banco foi montada há pouco tempo, tá? O banco ele teve 2 par, depois eu volto a falar dos pars. Então, o banco já tinha uma área de integridade e antes ela passou por algumas reestruturações, então hoje é a área de integridade e compliance. A corregedoria foi criada esse ano, né, depois de muitas discussões acerca do regulamento da corregedoria, inclusive com a participação da CGU, né, e ela é liderada pelo diretor de compliance, né, embora vinculada administrativamente ao presidente, assim como a própria área de integridade, como dispõe a Lei 13.303. O corregedor, então, ele tem um status de um chefe de departamento dentro do banco, né, na hierarquia do banco, e ele tem o apoio de uma equipe permanente. Essa equipe permanente, em conjunto com uma lista cadastral de outros funcionários que são ad hoc, né, que são nomeados para as apurações daquilo que esteja no escopo da atuação da corregedoria, né? Então, são instauradas para cada processo, para cada investigação e para cada processo, são instauradas comissões distintas e a comissão realiza tem uma parte de o procedimento de investigação, que o Gilberto já falou brilhantemente, né, explicando a distinção entre a fase de investigação e a fase de sancionadora, né, a fase onde há o contraditório e ampla defesa, e depois, esse sistema ele culmina com as autoridades competentes para o julgamento, que variam de acordo com o objeto do processo, porque a corregedoria ela não se destina apenas a par, ela também vai atuar nos PADs, né? No banco a gente chama de PAD, que são os processos disciplinares de empregados, né? E todas as estatais denominam dessa maneira. Então, a gente tem aqui o que está no escopo da corregedoria, nesse slide, só para
só para ilustrar, né? Então, a gente tem a investigação preliminar, no caso do PAR, e tem o processo administrativo disciplinar, tem uma sindicância investigativa e outras infrações que não sejam necessariamente de competência do BNDES, né, perseguir como uma improbidade administrativa, mas a coleta de elementos se daria no âmbito da corregedoria. E também a tomada de contas especial, né, para fins de apuração de dano, né, para fins de obtenção do ressarcimento do banco. Então, fora do escopo, a gente teria os processos de apuração ética, né? As estatais têm suas comissões de ética, seus órgãos de ética, coordenados também centralmente, né, pela Comissão de Ética Pública. Temos internamente também os processos administrativos no âmbito dos contratos, então o processo no âmbito do contrato punitivo, na licitação, no contrato administrativo também não é processado na corregedoria, sim no âmbito da gestão dos contratos administrativos, e outras irregularidades contratuais da atividade fim do banco ou também ficam fora do escopo da corregedoria. Então, a estrutura da corregedoria do banco, como eu tinha falado, ela está ligada ao diretor de compliance dentro da área de integridade e compliance, com a vinculação à presidência, né, com uma supervisão do Conselho de Administração por meio do Comitê de Auditoria. Tá? Esse slide, assim, a gente está ilustrando o que no banco pode acontecer. Então, às vezes, uma mesma infração, você pode ter repercussões éticas, se tiver um envolvimento de um empregado, pode estar acontecendo um PAD, um PAR, isso tudo pode até acontecer de maneira concomitante. A ouvidoria é por onde entram as denúncias, que em seguida são encaminhadas à corregedoria para um juízo de admissibilidade. Então, aos canais de entrada, né, são a ouvidoria, a própria comissão de ética, a corregedoria tem um monitoramento, né, de infrações, porque podem ter outras infrações não no PAR, né, mais dedicada ao PAD. As próprias unidades podem, na qualidade de gestoras dos contratos administrativos, cada unidade que se sirva de um contrato administrativo no banco é gestora, então elas mesmas podem provocar a corregedoria e também qualquer órgão da alta administração poderia provocar. E aí são instauradas as comissões, o corregedor realiza o juízo de admissibilidade, é feito o procedimento investigativo, a gente chama coletivamente os processos, né, sancionadores, a gente chama eles de processo de apuração, em que pese, né, essa orientação, seguindo a orientação da CGU, de esgotar as provas no procedimento investigativo, mas a gente denomina eles coletivamente como processo de apuração. E aí tem o corregedor que comunica ao diretor de compliance, enfim, o diretor de compliance é quem instaura e designa os membros da comissão. Né? A apuração, né, o processo sancionador, ele corre por meio das comissões. O rito, acho que o Gilberto já falou bastante, acho que não vou me ater a isso para não cansar vocês. E no banco ainda o julgamento vai ocorrer por meio do diretor de compliance, por delegação do presidente, após uma manifestação do corregedor e da unidade jurídica, isso com base na IN 13 de 2019 da CGU. Tanto a manifestação do corregedor sobre aspectos formais, a IN 13 fala sobre questão de irregularidades, né? Ela delimita um pouco o âmbito da manifestação do corregedor em relação ao PAR, e a manifestação jurídica, na verdade, a normativa, tanto o decreto quanto a IN da CGU não dão um campo, né, de onde deveria, qual o espectro de abrangência da manifestação jurídica. A gente entende que a manifestação jurídica é ampla no tocante aos aspectos materiais, sem substituir ao relatório da comissão
Obviamente que, tanto na manifestação do corregedor quanto na manifestação jurídica, são momentos em que pode haver um saneamento de alguma irregularidade ocorrida durante o par, que essas pessoas, né, que tanto o corregedor quanto a unidade jurídica verifiquem, né, que estiveram fora do processo, podem verificar e sugerir, né, e determinar que a comissão processe alguma correção para que o processo siga para julgamento já sanado, com qualquer vício sanado. E se alguém tiver alguma dúvida aqui, os desafios práticos, né, acho que o foco que eu gostaria de trazer um pouquinho aqui, até pelo que a Adriana colocou, é o novo normal, né? Nós estamos vivendo esse momento em que não temos mais, estamos todos em home office, o banco inteiro está em home office desde o dia 18 de março, então, tanto as videoconferências já viraram, né, o normal, pelas reuniões, a gente tem uma série de reuniões em diversas atividades do banco, mas acredito que para a administração, de um modo geral, tem ainda o desafio de algumas implementações eletrônicas, o processo administrativo eletrônico, existem algumas iniciativas, né? A gente já viu com a CGU algumas iniciativas de processo eletrônico, mas isso ainda não é embora tenha a CGU tem a CGU PJ para a gente informar, mas a tramitação do processo de maneira eletrônica ainda não é uma realidade. Isso a gente entende que no futuro seria muito proveitoso para as partes, seria muito mais célere. Eu tenho uma experiência pessoal com o processo eletrônico já de muito antes do BNDES, né? Eu fui servidora da Justiça Federal e lá a gente trabalhou muito com o processo eletrônico. Quem conhece a Justiça da Segunda Região tinha o Apolo, né? Ainda está migrando do Apolo, que é um sistema que possibilitou para as partes terem um acesso muito facilitado de forma eletrônica. As instruções normativas da CGU têm estado muito atentas a essa nova realidade, permitindo comunicações por meios eletrônicos, por e-mail, até por WhatsApp, né? A gente pode ver as instruções normativas 5 e 9 de 2020 da CGU, que aqui, como a gente tem um público de advogados, é bem interessante conhecer bem o repositório da CGU, né? Existe um site, repositório.cgu, se eu não me engano, .gov.br. Lá tem todas essas instruções normativas em que são bastante inovadoras, permitem várias formas de comunicação, até para e-mail e telefone institucional, número de celular institucional das pessoas jurídicas. Então, está bastante avançado no tocante à regulamentação o processo administrativo eletrônico em âmbito federal. No banco, como eu disse anteriormente, a gente teve 2 casos de par, né? Um deles está, inclusive, finalizando o julgamento. Existe um outro em juízo de admissibilidade, quanto à abertura de investigação preliminar. O primeiro caso foi um caso de fraude documental, é um caso bastante comum, se não me engano, a Adriana comentou isso. Na época, a gente chegou também a conversar com outros amigos de outras estatais, né, que estão sempre apoiando a gente tem uma troca muito grande entre as estatais. Então, isso é um caso bastante comum, fraude documental, apresentar determinados certificados exigidos no objeto contratual, né, no edital, que são falsos. Isso aconteceu no nosso primeiro par. Existiu, naquela ocasião, uma dúvida também mencionada, né, também em relação à doutrina, e até o Vicente Greco mesmo, que coloca a questão dos tipos, né, que a legislação traz do artigo 5º, inciso 4, que são tipos que parecem carregar, né, um dolo, parecem incompatíveis com a responsabilidade objetiva. Isso até foi um objeto de discussão entre mim e o Marcelo no painel da Petrobras, né, que tipos foram esses que a legislação selecionou. E o último foi um caso de subcontratação vedada pelo contrato. O objeto era a prestação de serviços postais não exclusivos dos Correios, e o que se apurou naquele caso foi que, na verdade,
a contratada estava expedindo justamente utilizando os serviços do correio, porque havia um parente dos sócios da contratada que tinha uma agência dos Correios. Então, na verdade, estava fraudando a subcontratação e estava executando o objeto por meio da agência dos Correios, que é uma franquia. E, nesse caso, a gente teve algumas dúvidas, né, sobre a configuração da fraude, né, foi um dos aspectos. A gente teve uma dificuldade de jurisprudência, né? Não é fácil para as equipes conseguir identificar se houve uma fraude, qual o limite disso, né? Entre simplesmente um ilícito contratual. A apuração e julgamento conjunto, e aí falando sobre o contrato, né? Foi uma dificuldade, e para a gente, na prática, inclusive, à luz do que o Gilberto colocou, que a gente precisa ter uma investigação preliminar densa, que a gente traga robustez a todos os elementos e a justa causa para a instauração do par como um processo sancionador, existe uma certa dificuldade com a celeridade necessária ao processo, né, em termos de contrato administrativo, das providências a serem adotadas no âmbito do contrato, suspensão do objeto, adoção de alguma medida contratual. Então, existe uma certa dificuldade em casar esses tempos, né, que é uma determinação do decreto que faça essa apuração e julgamento conjunto entre o par e as infrações às normas de licitações e contratos, mas, na prática, a gente tem percebido uma certa dificuldade, a gente trocou figurinha também com outras instituições e tem uma percepção de que nem sempre que isso não é muito simples, né, de ocorrer na prática. E outra questão também que a gente nota é que tem legislações concorrentes, né? Tem normas, ao mesmo tempo que um contrato está sendo regido pela lei do pregão e pela lei das estatais, e as sanções de cada uma, né? São várias sanções, várias leis concorrendo para o mesmo fato, tanto, né, no âmbito administrativo mesmo, da sanção do contrato, não digo da sanção da Lei 2846. Então, sob o ponto de vista do contrato, a CGU tem pareceres a respeito, já analisou e esclarece isso bastante, mas é um aspecto que pode causar dúvidas, principalmente para quem está do lado da defesa, porque ainda não é uma... Tem alguns casos acontecendo, lógico, tem muitos casos acontecendo por aí, mas ainda não é algo, apesar de 5 anos da legislação, não é algo que seja amplamente falado. Adriana e Mariana colocaram isso, que esse tipo de evento não é tão divulgado, ou não é tão comum que ocorra. A gente colocar para o público em geral o par, né, como que a administração processa isso não é tão comum. Na verdade, a gente acaba fazendo muitos os treinamentos dentro da administração pública, direta e indireta, muitos treinamentos, palestras, enfim, que acabam tendo um público muito voltado para quem processa, né, para as autoridades julgadoras também. E um outro aspecto que no banco, como eu falei no início, tem a característica dos contratos administrativos do BNDES não serem, em geral, né, tão vultosos, a gente se depara com a questão de a gente não tem a previsão de uma infração de menor potencial ofensivo e, às vezes, existe um custo elevado de processamento que, por vezes, não compensa em termos de custo e de risco operacional, né? A gente está falando de instituições financeiras em que é bastante comum essa mensuração
de uma instituição, especialmente o banco é uma instituição financeira muito específica, porque está no campo do fomento, né, do desenvolvimento, mas eu digo outras instituições financeiras públicas que tratem, né, de uma atividade mais odierna da instituição financeira, que é captação de poupança, atendimento a, né, contas correntes e contas de poupança. Então, que existem várias perdas, né? Existem, obviamente, infrações, mas é comum que existam cortes, né, na atividade da instituição financeira de risco operacional, de o que vale a pena perseguir, né? Então, existe um corte, comumente as instituições fazem, esse valor não vale a pena a gente perseguir, isso acaba ocorrendo muito no PAD, né? Como a instituição denominar o processo disciplinar. Então, isso acaba acontecendo, né? Óbvio que nesse caso tem instrumentos, a CGU tem instruções normativas para regular, no caso de processo disciplinar, mas no caso a gente já se deparou justamente com esse caso na prática, que às vezes a infração acaba resultando numa multa de um valor bastante inexpressivo em relação ao custo de apuração, né, o custo de investigação e, enfim, e também quando abre-se contraditório em ampla defesa, também tem um custo enorme por conta das oitivas de testemunha, o tempo dedicado ao par e à investigação, em determinados casos se verifica muito mais, um custo muito superior ao que depois se resulta de multa no caso concreto. Então, não quero me alongar, esses eram os pontos que eu queria colocar, algumas provocações e agradecer pelo convite. Fabiana, muito obrigada, e obrigada também pela apresentação. A gente tem um tempinho e a gente tinha tem uma outra pergunta aqui para todos, mas eu queria aproveitar que o Gilberto está aqui e para pedir para o Gilberto falar sobre a portaria que foi publicada na semana passada. E aí, se houver tempo, porque eu imagino que isso seja de interesse de todos, né? E aí, se houver tempo, a gente passa para uma outra pergunta aqui. A portaria 1241 de 2020, ela tem aplicação inicialmente para a CGU e posteriormente a gente deve passar para todo o Poder Executivo Federal. O que a gente tinha até então era a dúvida, né? A empresa foi declarada inidônea, a empresa está proibida de contratar com a administração pública. Quais são os requisitos para que ela volte a contratar com a administração pública? Que ela possa se reabilitar. A Lei 866 trazia para a gente, ou traz claramente, que é o cumprimento do prazo, os 2 anos, e também a solução, o pagamento da reparação do dano e a situação que gerou, a solução da situação que gerou aquela inabilitação, aquela inidoneidade. Com base nisso, a gente foi estudando, foi verificando o que precisaria ser feito e entendeu por bem de que 3 requisitos básicos precisariam estar nessa portaria. 3 requisitos para que a gente possa demonstrar que a empresa mudou a forma de atuação. O primeiro é o prazo, logicamente, passado 2 anos da aplicação da pena, ela teria esse cumprimento, isso é uma condição objetiva, uma condição comum a todas as empresas, o passar 2 anos. O segundo, a situação, é a reparação do dano, e aqui talvez seja a questão mais complexa, porque muitas vezes a empresa é declarada inidônea ou a empresa tem a sanção aplicada e não lhe é apontado um valor do dano incontroverso. E aqui passa um segundo momento em que cabe à administração pública apontar o dano, quantificar o dano, trazer a cobrança do dano, e esse dano tem que ser cumprido. Houve uma grande discussão internamente na CGU,
sobre a possibilidade de parcelamento ou não desse dano, e entendeu-se que esse parcelamento do dano não é possível, ou seja, ele tem que recolher, tem que arcar com o dano todo até o processo de reabilitação, até a sua reabilitação. E o terceiro elemento são as situações de compliance. É um checklist para demonstrar que a empresa agora tem toda a política, mudou a política para poder prevenir de que outras irregularidades, outras infrações ocorram. Essa análise é feita também aqui pela CGU, é um expositivo, não há, se for necessário, pode ser feita uma inspeção, mas como regra, é por questão documental, é um checklist para ser comprovado a demonstração de que aquela empresa mudou a forma de atuação. Então, a ideia é trazer sempre mais segurança jurídica. Quando que eu volto? Quando que eu posso trabalhar? O que eu preciso fazer para alcançar aquele patamar de, novamente, contratar com a administração pública? E esse foi o objetivo da portaria 1241 de 2020, que saiu semana passada, com essa ideia da gente trazer mais segurança para todos. Então, é prazo, reparação de dano e compliance. O que eu acho interessante, para complementar o que você está falando, Gilberto, é a iniciativa mesmo de mudar, reforçar o empenho da CGU, de reforçar a importância da mudança de práticas da empresa, né? Os benefícios disso, seja durante o processo administrativo de responsabilização, mas depois também para que ela possa voltar a operar. Então, é um investimento muito importante. Aqui a gente tem vários profissionais da área de compliance e é um investimento importante para a retomada, né? O caso da Delta é o caso paradigmático que deve se incluir nessa portaria. O caso da Delta demonstra como a administração pública batia a cabeça até então. Houve um pedido de reabilitação da Delta, a CGU não respondeu porque não sabia como fazer, ela conseguiu uma decisão judicial, ela foi reabilitada com uma única das condições, que era o prazo. Passado 2 anos, ela fez o pedido sem verificar a situação de compliance, sem verificar reparação de dano, elemento esse, reparação de dano, que é expresso na Lei 866. Ou seja, o que a gente está querendo fazer é que a empresa saiba exatamente o que ela precisa fazer para retornar. Sim, bom, obrigada. Eu vou passar aqui uma pergunta que foi feita pela Mariana Benjamin, e ela fez a pergunta para todos. Aí eu não sei se todos vão querer falar. Ela pergunta aqui, como enxergam a implantação de Sham Compliance Programs para cumprimento de pré-requisitos legais? Eu acho que ela está querendo dizer, programas meio de enganação, né? De compliance. Como que vocês veem isso? Se é uma análise de sua efetividade, quando da sua valoração na aplicação da pena ou atenuação? Alguém se habilita a falar disso? Gilberto, Marcelo, Fabiana, Adriana? Gilberto, você que está na minha tela, estou achando que... Eu acho que é típico da demanda da Adriana, essa questão do compliance, da aplicação da pena, né? Não, eu posso falar. Bom, a análise é feita com rigor, né? Na CGU tem essa apresentação do relatório, né, de performance. A ideia de todo mundo que trabalha com isso já vem muito instruído pela área do Marcelo, ele pode complementar, mas é um trabalho muito rigoroso, feito com o objetivo de justamente verificar se é um programa real ou é um programa de fachada. Então, as evidências são apresentadas, o relatório é um relatório detalhado e a apreciação para a concessão do atenuante é uma apreciação muito, muito cautelosa. Então, a ideia com esse rigor de análise, não só do que a empresa apresenta, mas da efetiva demonstração das evidências, do compromisso que a gente vai ver. Mas isso é muito casuístico, né? Por exemplo, quando você tem um ato ilícito, né, que foi patrocinado pela auto-administração, e ao mesmo tempo essa auto-administração que patrocina o programa de compliance, isso você já tira uns pontinhos. Então, o trabalho mesmo da equipe durante o processo e na dosimetria da multa é justamente
ver se o que está sendo apresentado é real, se sustenta ou não. Tá. Alguém mais quer falar sobre isso? A gente teve um caso, Mariana, agora recente, com uma empresa de telecomunicações, que a gente teve até uma reunião que a gente foi apresentar o relatório final. E o programa de compliance da empresa, no papel, é perfeito. Toda a checagem você verifica que é 100%. Todavia, o fato que gerou o processo de responsabilização, a empresa detectou, mas não puniu. Ela entendeu por bem que aquilo não era factível de punição. E ela fez um acordo nos Estados Unidos, agora ela está respondendo a um processo de responsabilização junto à CGU. Isso demonstra que, de fato, o programa é perfeito, de fato, é daqueles que você pode moderar, colocar como padrão, paradigma, mas de direito, ou, na verdade, aliás, de direito é um padrão, e de fato não funcionou. E continua não funcionando porque não houve a punição. Ou seja, não há uma garantia de que aquela irregularidade não ocorra mais. Porque a própria alta administração entendeu por bem que aquilo não precisaria gerar punição. Então, concordando com a Adriana, tem que ser feita uma análise muito criteriosa. Não adianta só aquele kitzinho de compliance estar perfeito, mas a gente tem que verificar, inclusive, no caso, se aplica ou não. Tá. Muito obrigada. Eu acho que aqui, a gente dá, do público aqui, eu não estou recebendo nenhuma pergunta. A gente tem ainda 15 minutos, um pouquinho menos de 15 minutos. Eu não sei se vocês querem fazer perguntas aí no painel um para o outro, se tem algum comentário que algum de vocês queria fazer para a gente finalizar. Marcelo, Adriana, Fabiana. Fabiana abriu aqui o microfone. Então eu queria aproveitar para o Gilberto, e sobre esse último ponto que eu tinha colocado, mas tinha uma pessoa querendo fazer uma pergunta, então eu vou deixar para falar com o Gilberto depois. Depois eu falo. Tá. Tem uma pergunta de Iago. Como vocês da CGU analisam a nova possibilidade de acordo de não persecução civil em casos envolvendo questões de improbidade administrativa com já existentes acordos de leniência? Essa é para o Gilberto. Na verdade, eu sou um entusiasta dessa questão da solução pacífica de conflitos, da solução conciliada, da solução negociada. No PAD, mesmo não havendo previsão legal, a gente entendeu que por todos os normativos existentes hoje, pela cultura de negociação, a gente soltou uma instrução normativa número 4, colocando a possibilidade de negociação com agentes públicos, até que seriam punidos com uma pena até de suspensão de 30 dias, independentemente de ocorrer ou não o dano. Então, isso a gente vem evoluindo. No PA, por natureza, já há uma negociação prevista, já há uma forma de negociação, que é a questão do acordo de leniência. Eu acho que o que precisaria era adequar um pouco o acordo de leniência, porque tem empresas que pouco seriam afetadas pela questão da leniência, porque ela não tem contrato com a administração pública, ela não tem essa questão da declaração de idoneidade ou não, e para ela se torna não vantajoso procurar para se fazer um acordo de leniência. Eu acho que ele teria que descer mais a questão que a Fabiana ainda falou, do pequeno potencial ofensivo, do valor do dano, da gente poder negociar cláusulas ou o quantum da multa, a mais ou a menos, isso acho que seria interessante. Uma coisa que me preocupa, e isso demonstra claramente essa questão de conciliação, ou a falta de conciliação prevista na lei, e que tem que ser um debate a mais, com uma mudança legislativa, é a empresa que funciona o seu compliance, funciona a sua integridade, ela detecta uma fraude, ela denuncia, ela traz para a administração pública e não tem uma previsão dela não ser multada, ela vai ser punida. Vai ser punida com, talvez, a pena mínima, com a redução de 2/3 da pena, mas ela acaba sendo, de alguma forma, afetada pela administração pública. Seria interessante uma mudança para, como no direito americano, da possibilidade de que a empresa, funcionando compliance, ela traz o fato,
poder negociar de uma forma para que ela não precisasse ser punida. Eu acho que é um pouco injusto todo o sistema de compliance funcionar, tudo está perfeito, ela traz um fato novo para a administração pública e, como prêmio, ela ganha uma punição, mesmo que abrandada. Mas esse é o nosso ordenamento que tem hoje, a gente não tem mais não tem como sair dessa situação. Tá bom, obrigada. Eu tenho aqui a Ivone Oliveira, eu acho que a Ivone é a Ivone a que todos vocês estavam se referindo ou não? Ivone, acho que a Adriana falou da Ivone. A Ivone tem uma pergunta. Ivone, você quer fazer a pergunta ou quer que eu passe a pergunta? Desculpa, gente, são muitas coisas no chat aqui. Mariana, convidar a Ivone para fazer a pergunta diretamente, porque ela poderia, inclusive, ser palestrante aqui conosco, né, para a gente aprender um pouquinho com ela, então acho que é mais que justo. Pois é, vocês falaram tanto na Ivone, ela está aqui fazendo várias perguntas. Ivone, você se ela pode puder entrar? Participar diretamente aqui. Muito bem-vinda. Sim, bem-vinda, Ivone. Cadê você? Oi, bom dia, muito obrigada. Me ouvem, me veem? Sim. Bem-vinda, Ivone. É um prazer fazer parte, né, desse evento, que está sendo muito gratificante, né, ouvir todos e também aprender, tá? Eu tenho uma dúvida em relação aos prazos das investigações preliminares. O decreto estabelece 60 mais 60 dias, e recentemente teve uma instrução da CGU, que eu acredito que seja o número 4, que estabelece a IP sumária, que tem um prazo maior de 180 dias. E existe alguma prerrogativa da utilização de um instrumento ou do outro, né, considerando o prazo, considerando a especificidade de cada procedimento, e esse prazo da IP prevista no decreto não seria muito curto, até para que, quando nós abríssemos os processos, estaríamos com todas as provas pré-constituídas e daríamos uma celeridade maior ao par. Quem se habilita? Gilberto. Posso responder, Maria? Na verdade, é a Instrução Normativa 08, que saiu agora em março, que regulamenta a investigação preliminar sumária. A gente aproveitou um gancho na Lei de Abuso de Autoridade, que fala que, não havendo justa causa, não poderia ser instaurado, excetuando sindicância e investigação preliminar sumária. Como previsto na lei, a gente entendeu por bem regulamentar essa investigação preliminar sumária de maneira diferente da do decreto. Qual que e com prazo diferenciado? O decreto, quando feito, como o Marcelo falou, eu falei, o nosso conhecimento, a nossa base era o que ocorria com o agente público. Então, o prazo foi replicado do agente público. É muito pequeno. E por isso é prorrogação, recondução, e a gente acaba externando com comissão, ou seja, é uma forma mais burocratizada. A ideia da investigação preliminar sumária é que seja investigado o prazo a 180 dias, é um prazo mais alargado, que a gente entende que é um prazo adequado para fazer essa apuração, e trazendo a possibilidade de que não precise de uma comissão constituída, possa a própria unidade fazer a apuração. Você não precisa ter alguém para poder assinar o ofício, a própria autoridade instauradora, a própria autoridade responsável pela investigação faz o ofício pedindo o documento, ela busca documentos, ela indica alguém para fazer uma oitiva, ela coleta elementos para embasar o entendimento da autoridade instauradora. Então, a investigação preliminar sumária é um procedimento mais, diria soft, menos arraigado de burocracia. É uma ideia que a gente está tendo agora de que os processos poderiam ser conduzidos de uma maneira diferente. Mais ou menos como é o inquérito policial. O agente, o escrivão, o delegado, ele não fica fixo naquela apuração. É quem está o titular da delegacia, é o escrivão de plantão que acaba fazendo essa investigação. E essa é a nossa ideia, de desburocratizar um pouco. Entendi, muito obrigada. Ficou ainda uma dúvida em relação à legitimidade desse processo, considerando que a IP do decreto, ela está prevista, né, num decreto,
está regulamentando uma lei. E a IP sumária, ela é uma instrução normativa, né, é infralegal, né, uma instrução normativa emitida pela CGU. Existe algum risco, né, de um possível, sei lá, alguma alegação de nulidade? Tá, vamos lá. Duas coisas. A base dela é a lei de abuso de autoridade, que ela cita expressamente a investigação preliminar sumária, que ela não foi regulamentada. O poder de regulamentar está no decreto 5480, que fala que o órgão central de corregedoria é responsável por interpretar e normatizar as questões infralegais. Então, está na lei e a gente acabou regulamentando. A questão de nulidade, eu acho muito pouco risco, porque, na verdade, é um procedimento investigativo que vai embasar o teu processo. Não não pode ser aplicada uma punição em cima da investigação preliminar sumária. Ou seja, até mesmo pela doutrina, o que a jurisprudência já tem falado, é somente nulidades no processo que podem ser afetadas sobre o crime de contraditório e ampla defesa. Sobre juízo de admissibilidade, creio que não. Inclusive, ela é dispensável, né? Tanto a investigação preliminar quanto sumária. Então, você poderia, na verdade, no âmbito do juízo de admissibilidade, fazer essas diligências para poder coletar elementos para instauração ou não do pacto. Eu tenho a opção, então, em usar a IP sumária ou simplesmente a IP. Ou até nenhuma posso usar, das duas. Ou nenhuma das duas, ou posso dar preferência à IP sumária por causa do prazo, né? O prazo é mais alargado. Sim. Certo? Muito obrigada pelos esclarecimentos. Isso, agradeço. E parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Ivone, obrigada pela sua participação aí, já tinha participado aí, sido referida tantas vezes. A gente tem mais uma pergunta aqui, mas o nosso tempo está acabando. Então, eu vou ter que encerrar. Tem uma pergunta do Eduardo Gaban. Desculpa, Eduardo, não briga comigo, não. E antes de eu encerrar, eu tenho um recado aqui que o Guilherme Ribas, que é o nosso diretor de compliance, pediu para convidar todos a participarem das reuniões do comitê, que basta mandar um e-mail para o IBRAC ou se inscrever lá no site, que vocês vão receber o convite. Na próxima terça-feira já vai ter uma reunião, na próxima terça-feira, dia 23, vai ter uma reunião às 10h, e às 11h a gente vai ter a presença de 2 procuradores do MPF para falar sobre negociações de acordo com o MPF. Mas isso vai estar lá no site e as pessoas que se inscreverem vão ser convidadas. E aí, para encerrar, eu queria chamar a Adriana também, né? Pedir para o Marcelo também ligar a câmera lá dele, para a gente poder ficar feliz que estamos todos aqui. Lauro, você quer falar alguma coisa, Lauro? Lauro Celidônio, nosso presidente, quer encerrar? Não, na realidade, só agradecer a todos aí, reforçar aí o convite do Ribas, reforçar o convite a todos aí a participarem, a acompanharem as várias atuações do IBRAC pelas mídias sociais. A gente tem 10 comitês em andamento, 10 diretorias, então tem assunto para todo mundo, tem evento para todo mundo, webinars, reuniões, etc. Então, estou aqui só fazendo o meu jabá, que é para, inclusive, convidar todos que não são associados ainda a se associarem também. E agradecer aí a presença de todos. Achei ótima o painel aqui, a reunião, tivemos muita gente acompanhando, sucesso total. Obrigado a todos. Sim, muito obrigada, Lauro. Fabiana, Adriana, Gilberto, Marcelo, foi um prazer. Agradeço muitíssimo em nome do IBRAC e meu próprio aqui, foi um prazer participar desse painel com vocês. E espero que todos fiquem bem e seguros aí. Até a próxima, gente.